Bom dia a todos. Aqui é o professor Edival. Nós vamos ver hoje, nesse vídeo aqui, um complemento sobre o COBOL com DB2. No vídeo anterior, nós vimos o básico do COBOL com DB2, quais são as diretivas de include, renerva, como é que é o tratamento de erro quando ocorre erro no DB2, alguns cuidados que a gente tem que ter, colocar os declares das estruturas. Nesse vídeo nós vamos ver um pouco mais sobre isso, mas veremos mais comandos que SQL que eu posso utilizar dentro do COBOL para manipular os dados que estão lá no DB2. Então nós vamos entrar aqui no TSO, ambiente de ensino e pesquisa da IBM. Então está aqui o TSO. Nós vamos ver aqui mais um programinha, que é este aqui, é o 12, nosso exemplo 12. Então esse programa, o que ele faz? Ele recebe o código de um professor e ele acessa duas tabelas que estão lá no DB2. Uma tabela é a própria tabela de professor, que a gente já tinha dado um select no vídeo anterior e buscado alguns dados do professor, como o nome, a área de trabalho dele. Esse programa faz isso, mas também vai buscar também nesta tabela as disciplinas que esse professor ministra. Então ele vai varrer e vai trazer uma ou mais disciplinas que esse professor dá aula em um determinado período. Então essa é a diferença desse programa em relação ao outro. O outro é um select simples, que eu peço os dados do professor e me retorna um único professor. Então o select simples pega informações de uma única linha da tabela. No caso aqui, eu vou executar de novo esse select simples para acessar os dados do professor, mas vou executar um outro comando SQL que eu vou buscar uma ou várias disciplinas. Esse comando é chamado de cursor, como se fosse um arquivo aberto. Eu dou open, percorro o arquivo, vou lendo os registros e ao final do arquivo eu fecho. O cursor tem um comportamento muito semelhante ao dos arquivos. Só que é, claro, com banco de dados, que é uma tecnologia mais avançada. Então, nós temos aqui um CUD do SQLCA, recordando o SQLCA é SQL Common Area, é a área de comunicação entre o programa que está rodando, o COBOL, e o serviço banco de dados, que não é localizado dentro do programa. Ele é no caso do mainframe, ele é um subsistema que tem lá várias CPUs, vários discos totalmente dedicados a ele. Ele é quase como um subsistema operacional que atende os pedidos dos programas de consulta e alteração. Então, esse banco de dados, ele é um subsistema e ele recebe pedidos. Então, ele interpreta o SQL, verifica se a pessoa tem autorização para rodar aquilo, executa e me retorna a informação. Como é que é gravada lá dentro do banco de dados o nome do professor? Não sei, deve ser tudo criptografado lá. Só o banco de dados consegue mexer. Isso tem um nível de segurança muito mais evoluído do que o arquivo propriamente dito. Então, esse programa ele acessa essas duas tabelas, ele dá include na SQL Common Area, que tem lá a variável SQL Code e outras variáveis de parâmetros, e tem essas duas tabelas, que eu tenho include do declare, como já falado anteriormente. O declare é uma estrutura de dados padronizada que o DB2 gera para que o COBOL, eu não preciso redeclarar, copiar tudo. É uma estrutura compatível com a informação que está lá no DB2. Então, no declare eu tenho uma estrutura de dados, uma do professor e outra da turma ou disciplina,
que eu consigo... Não, são 3, me engano, perdão. Eu tenho 3 tabelas aqui. Eu tenho professor, disciplina e turma. Provavelmente turma é a ligação entre a disciplina e o ensino dessa disciplina naquele período, feito por um professor. Ok? Então, eu tenho uma tabela, uma entidade forte, que é professor, tenho uma entidade forte que é disciplina, e eu tenho a combinação dos dois, que é o professor ministrar aquela disciplina em um determinado período. Essa tabela turma é uma entidade dependente dessas duas, né? Eu poderia dizer que uma entidade fraca e uma entidade forte, que herda a chave primária do professor e herda a chave primária da disciplina, né? Né? Para conseguir a unicidade da informação da tabela turma. Então, nós temos essas 3 tabelas aqui. Temos algumas variáveis auxiliares aqui, código do professor e o código do semestre. Vamos andar mais um pouquinho, vamos ver o que a gente tem na Procedure Division. Aqui. Nós temos as cláusulas whenever, como falado anteriormente, né? O whenever é apenas uma configuração para que quando eu executar um exec_sql, ele já tratar, digamos, chamar essa rotina no caso que dê um erro, né, de SQL, ou se der uma mensagem de aviso também, ele trata como um erro, ou se ele não achar aquela informação, ele não dá erro. Ele espera que eu, como programador, ao dar um select, eu verifique se a informação veio ou não. Se a informação não vier, eu vou ter que me preocupar com isso. Então, temos aqui primeiro comando SQL já diferente. Eu declaro um C_aulas como do tipo cursor para este select aqui. Um select aqui, código do semestre, código da disciplina, né? a sala da turma e o horário dessa turma. Com essa condição, onde o código do professor é esse código e o código do semestre é esse código. Já deu para ver que esse SQL aí, esse select, né, ele vai buscar as informações, né, que são as turmas de um determinado professor em um semestre. Né? Então, ele vai trazer o básico da informação que eu preciso. Né? Não tem aqui o nome do professor nem o nome da disciplina. Eu teria que ir em outras tabelas recuperar isso. Mas tudo bem, vamos ver mais. Isso aqui é só um declare. O que é um declare? Eu declarei que esse cursor existe. Eu declarei, olha, eu tenho um select desse tipo aí. Eu não executei esse select, eu apenas declarei, criei, né, esse cursor com esse nome. Até agora o DB2 ele não foi, né, consultado. Eu não rodei esse SQL. É apenas uma declaração. O programa continua aqui e eu recebo aqui, né, ele avisa, olha, estou começando a rodar. Tem aqui dois accepts, um código do professor e um código do semestre. Então, eu recebo essas duas informações do JSérie que executa esse COBOL. E eu movo o código do professor para, né, o declare estrutura do professor, né, que é criada naquele exec_sql include DSLProf. Então, eu movo o código que eu recebo do JSérie para o professor, para essa estrutura do professor. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou dar um select na tabela professor para recuperar o nome do professor. Então, eu recupero, na verdade, tudo do professor em função do código dele. Código, nome e área para essas variáveis aqui do COBOL. Né? Into, essas três variáveis. 3 colunas DB2 para 3 colunas do COBOL que vão receber aquela informação. Qual a condição desse select? Onde o código do professor seja o código informado. O que acontece? A chave primária dessa tabela é o código. Então, se eu der um código para ser consultado, ele só vai me trazer uma única linha.
Então, se ele me traz uma única linha, um select simples resolve, como foi apresentado no exemplo do vídeo anterior, né, que é o básico do COBOL. Bem, se eu achei o SQL código a zero, não é, se for 100 eu não achei, se for 0 rodou com sucesso, eu trouxe um professor. Então eu mostro aqui, olha, código professor, nome e área, eu já achei o professor. Tá? Então agora eu vou procurar o que? Eu vou procurar as disciplinas deste professor. Para eu procurar disciplinas, eu vou usar aquele cursor que eu dei um declare lá, que eu declarei, que é o C_aulas. Então, eu vou mover o código do semestre para o código da turma, eu vou mover o código do professor para o código da estrutura turma. E vou dar um exec_sql open C_aulas. Certo? A partir que eu dou um open, ele vai rodar aquele SQL que eu declarei lá antes. Tem um detalhe, antes da open eu preenchi esta variável PR código da estrutura DCL turma e eu preenchi este campo aqui, SM código da estrutura DCL turma. Vamos olhar esse SQL que está declarado anteriormente. Eu volto um pouquinho. Eu tenho muito. Está aqui. Esse select, ele usa a variável, ele busca as informações lá da turma. Não tem um into aqui, porque ele é apenas um select. O fate tem um into, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha a condição dele, onde o código do professor seja esse código que está na estrutura turma e o semestre seja o semestre que está na estrutura turma. Então, essas duas informações estão preenchidas, né, do COBOL, estão preenchidas no momento que eu dou estes dois moves aqui. Vamos prestar muita atenção. Então, eu estou preenchendo as variáveis, com esses dois moves, eu estou preenchendo as duas variáveis do where, lá do select, associado àquele cursor C_aulas. Quando der um open, essas variáveis vão ser usadas para informar o DB2, olha, eu quero essas linhas dessa tabela que atendam essas condições aqui. E essas condições estão completas, preenchidas lá no momento que eu der o open cursor. Então, essa condição, essas variáveis daqui do COBOL estão com informação para o DB2 poder buscar o que eu quero. Se você não colocar nada aqui, acho que dá um erro, menos 304. Tá? Então, esse move coloca lá nas informações que eu quero para passar para o DB2 buscar, e quando eu der o open, ele executa aquele SQL. Só que ele executa aquele SQL e não acontece nada. Na verdade, o DB2, quando dá o open, ele roda aquele SQL e guarda em uma área, né, uma área secundária, uma área temporária, o resultado daquele select. A gente chama de spool. É uma área de trabalho do DB2. Quando eu dou o primeiro fetch, que é pegue a primeira linha, resultado daquele select, não necessariamente é uma linha fiel, uma tabela, mas pode ser um join, pode ser, mas eu pego a primeira linha de resultado daquele select. No caso aqui, eu dou um fetch C_aulas, pedindo para colocar nestas variáveis, código do semestre, código da disciplina, sala e horário. Vamos voltar de novo lá para olhar aquele select. Então, semestre, disciplina, sala e horário. Se a gente voltar aqui, eu tenho aqui select semestre, disciplina, sala e horário. Então, essa ordem aqui das colunas, não só a ordem, mas o tipo de informação, tem que estar coerente com o que eu estou dando fetch. Se eu tenho lá o select, o fetch é um into, né? Então eu estou passando essas variáveis do COBOL para receber o resultado de uma linha daquele select.
Tem que ser compatível, mesmo tipo, tamanho, etc, etc, etc. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente manipula o cursor. Se eu não posso dar um select em 5 informações lá e só passar 4. Vou tomar um erro, menos 109, alguma coisa assim. Vai dar erro. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Esse feit aqui só pegou a primeira linha daquele select. Pode ser que existam mais. Não necessariamente eu tenho uma única linha no Open Cursor. Às vezes tem mais. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Então, eu tenho aqui um display disciplinas no semestre tal. Eu tenho aqui um perform until. O comando perform until, como a gente viu nos vídeos de COBOL básico, ele vai rodar deste label até deste label, como se fosse um begin end de rotina, até que o SQL Code seja diferente de 0. Então, como é que funciona aqui? O Open Cursor eu nem preciso testar, ele vai rodar e vai me dar um 0. Mas o 0 do SQL Code do Open Cursor pode achar ter informação ou não. O feit não, o feit vai dizer, olha, busca tal informação. Ele vai me retornar SQL Code igual a 0, se ele achou informação nesse primeiro busca do primeiro resultado do select, ou menos 100 se não achou nada, ou mais 100 se não achou nada. O cursor não retornou nada, mais 100. E vai retornar mais 100 se não tiver mais registros. Então, ele vai pegar o primeiro aqui e vai tentar buscar os outros aqui dentro desses dois labels. Então, ele vai entrar aqui se ele achou o primeiro. Então, vamos olhar aqui esse pedacinho aqui do COBOL. Ele move o código da turma para código da disciplina e ele dá um select na disciplina pegando o nome da disciplina, porque até o momento eu só tenho o código. Né? A turma não tem o nome da disciplina, né? Ela tem só o código ali. Por quê? Porque eu tenho um curso, eu tenho essa disciplina e eu ministro essa disciplina todo semestre. Mas o nome tem que estar em um só lugar, senão eu vou ter uma repetição do nome e grandes chances de eu ter, né, redundâncias aí. Então ele vai na tabela disciplina e busca o nome. A tabela disciplina deve ter outras coisas, como carga horária, ementa, ou seja, são coisas relativas a uma única ocorrência da disciplina. Já a tabela turma, né, ela tem várias ocorrências. Por quê? Porque o exercício, né, é aquela disciplina sendo ministrada em um período por um determinado professor em determinada sala de aula. Isso varia de semestre a semestre. Tá? Então, na verdade, essa tabela turma, essa tabela aqui que eu estou dando feit, nada mais é que é uma associação entre, né, disciplina, semestre e professor. Então, aqui eu recupero o nome e eu mostro aqui, né, o nome da disciplina. Poderia mostrar outras coisas, como a sala de aula, e só estou colocando o nome da disciplina que a pessoa está dando. E aqui eu busco o próximo. Eu dou outro feit. Na verdade, eu busco o próximo registro. Como isso aqui está dentro do perform, ele só vai parar de executar esse trecho de código quando aquele código for diferente de 0. Ou seja, eu dei um feit aqui e vai retornar 100. Opa, não tem mais. Aí eu vou parar. Então, eu vou ficar aqui repetidamente imprimindo o nome das disciplinas que esse professor ministra. Quando acabar, eu vou voltar para cá, para aqui para cima, para depois do perform. Né? E eu vou dar um close no cursor. E eu vou parar no cursor. Eu dou close justamente para o DB2 entender que não tenho mais o que fazer no meu programa com aquele cursor. Então, ele deve liberar a memória, deve liberar
aquelas informações temporárias ali, né? Podem notar que isso aqui eu estou na condição positiva do if. Eu achei o professor. Esse else aqui é em relação a SQL Code diferente de zero. Ou seja, se eu achei o professor, eu entro nesse if e busco as disciplinas dele. Se eu não achei, olha, professor não encontrado. E tenho aqui o stop run, ou seja, fim do programa. O programa para aqui. Certo? Então, deu para ver o seguinte. Aqui, eu tenho o Open Cursor. Eu percorro um select que tem várias linhas de resultado. Diferente do select simples, que só traz uma linha. O Open Cursor permite eu trazer várias e várias linhas de resultado do processamento de um select. Então, é isso. Vamos, então, executar esse programa. Para executar, eu preciso gerá-lo. Para gerar, eu tenho que ter um JCL, que a gente vai ver no outro vídeo, como eu configuro e tiro os erros, né? Gera um programa, tiro os erros, etc. Então, o meu programa é o 12, cobre x12. E aqui em cima também, troca em dois lugares. Aqui. Maiorzinho, esse JCL que gera COBOL com DB2. Né? A gente vai ter um vídeo só para como eu gero e como é que eu configuro isso aí. Ó, gerou corretamente. Está aqui. Bem, qual o programa que roda? Por coincidência, eu exec x12. Então, exec x12 vai procurar o professor 1 no semestre tal. Então, submeto e rodou. Vamos lá no SDSF, saio com F3, vou na opção S, H, e está aqui a execução desse programa que percorre uma tabela usando o Open Cursor. Nós temos aqui o início aqui da saída. Aqui. Temos aqui o nome do professor é Eber, a área dele é banco de dados, tem as disciplinas dele, ele dá banco de dados na sala B101. Tá? Podemos rodar outro exemplo aqui. Com um outro professor também. Vamos ver se a gente consegue achar aqui um outro professor. E achou menos coisa aqui ainda. Eu acho que esse professor aqui não tem nenhuma disciplina. Mas podemos tentar outro aqui. Rodei mais duas vezes. Vamos lá para o CDSF. E todos os professores só ministram uma única disciplina. Podemos observar aqui, né, que tem aqui o Jaime. O professor Jaime, ele ministra aqui matemática. Aqui, matemática 1, matemática, até digitado errado. Então, podemos observar que eu poderia trazer aqui 5, 6 disciplinas, não teria problema. Eu abrir o cursor e ia ficar naquele loop do COBOL
eu ia trazer várias disciplinas dessa forma aí. Então, né, já vimos como funciona o Open Cursor. Podemos até bancar um mod, né, fazer mais um experimento, passar um professor que não existe. Né, o professor 43. Vou passar mais um professor que não existe. E o que acontece? Isso aqui, ó. Código professor a buscar 43. Professor não encontrado. O que é isso? O programa ele tem que estar preparado para testar as condições. Se ele acessa uma tabela do banco de dados, eu espero encontrar informação. Se eu não encontrar, eu tenho que tomar uma decisão. Tipo, olha, se eu não achar o professor, como é que eu vou buscar disciplinas dele? Eu tenho que dar uma mensagem. Então, são várias decisões. Eu sempre tenho que testar o resultado de um comando SQL, se ele me trouxe a informação desejada ou não. Né? Senão, minha lógica do programa está deficiente. Aí não é nem, né, não é nem uma questão de programação, é você atender ao comportamento nas situações possíveis de acontecer. Tá bom? Vamos ver aqui mais um comando aqui no de banco de dados, que é o insert. A gente já viu o select, já viu o Open Cursor, que eu percorro várias linhas do resultado de uma consulta, mas existe mais dois comandos que a gente tem que ver, que é o insert. Insert aqui. Esse aqui. No caso aqui, esse programa aqui, ele matricula um aluno em um curso. Né? Então, ele cria uma linha na tabela matrícula. A gente entender um pouquinho mais, eu tenho aluno, tenho o curso aqui e eu tenho a matrícula aqui embaixo. Então, para eu matricular aluno, eu herdo o código do aluno, eu herdo o código do curso e eu gero um sequencial de matrícula para ele. E a partir daí, dessa matrícula, eu tenho lá as questões de disciplinas, notas, etc., em função da matrícula do aluno no curso. Ok? Então, nós vamos ver o que esse programa faz. Primeira coisa é ver que tabelas ele acessa. Né? A SQLCA é a área de trabalho do B2. Ele acessa aluno, acessa curso e acessa matrícula. Provavelmente ele vai dar select nessas duas e vai dar um insert nessa aqui, tabela matrícula. Então tem aqui alguns códigos, né, que a gente pode observar. Declarar variáveis COBOL, né? Eu tenho aqui o código do aluno, código do curso, provavelmente para receber lá do JCL. E eu tenho mais algumas variáveis de controle aqui. Tenho sempre os whenever, SQL erro, warning, not found declarados. Tá? E tenho também a rotina de erros do COBOL que trata os erros de acesso ao banco de dados. Mesma coisa, eu recebo do JCL o código do aluno, o código do curso. Olha, vou tentar matricular este aluno nesse curso. Então, ele tenta dar primeiro um select no aluno. Significa o quê? Pô, se eu tentar matricular o aluno em um curso, esse aluno tem que já existir no banco de dados, senão não dá para prosseguir. Tá? Então, já viu, ó, ele dá um select. Se esse aluno não existir, né, não dá. Se não existe, para tudo. O aluno existe. Mesma coisa que ele faz para o curso. Ele vai lá e, né, move o curso lá para a variável, né, aqui do declare. E ele vai dar um select. Olha, se esse aluno tem que se existir, eu preencho. Se não existir, o curso não existe. Eu não tenho como matricular o aluno no curso que não existe. Então, daqui em diante, o aluno existe. Após esse endif, o aluno existe e o curso existe. E o que eu faço? Eu faço mais um teste e eu procuro a matrícula desse aluno nesse curso. Porque o aluno já pode estar matriculado. Tá? Então,
E eu vou testar. Eu não vou gerar uma outra matrícula para o aluno já matriculado. Então, eu vou, de novo, parar o programa caso o aluno já esteja matriculado. Para o programa. Então, o que acontece aqui depois desse end-if? O aluno existe, o curso existe e o aluno não está matriculado no curso. Então, o código aqui, a partir desse end-if, é que eu tenho que inserir realmente uma matrícula desse aluno nesse curso. Então, a primeira coisa, eu procuro o maior código de matrícula. Select max do código matrícula, que é um numérico. Da tabela matrícula. Não tem condição aqui. Eu pego o maior código e, se tiver vazia, eu começo com 0 e aqui eu adiciono 1 no que eu já achei. Então, se eu tenho matrícula 300, eu vou gerar o código de matrícula 301 e vou dar o insert aqui, ó, na tabela matrícula. Insert entre matrícula com estes valores. Então, nesse ponto aqui, realmente eu estou matriculando o aluno na disciplina. Das outras, todos os códigos, processamento anterior, o programa verificou se ele recebeu as informações corretas e se ele pode gerar uma matrícula. Bom, então o programa ele não só faz, né, associa o aluno ao curso, criando uma matrícula, mas ele faz várias verificações para ver se ele não vai fazer, se é uma coisa inconsistente. Tá? Então, após esse insert, eu tenho um display aqui, o aluno foi matriculado no curso tal. E acabou. E aqui eu DB erro, caso dê algum erro, DB2. Então, temos esse código aqui. Ok. E vamos executá-lo. Tá? Então, tem vários selects ali que verificam o que eu pretendo fazer. Se tiver tudo ok, eu dou um insert. Que seria o quê? Seria gravar aqui na tabela matrícula aqui. Então, vamos sair daqui e vamos gerar esse COBOL aqui. Vamos lá para o JCL. Não, é o primeiro comp DB2. Troco aqui. Por que eu troco em dois lugares? Vocês vão ver mais adiante que eu tenho um comando bind aqui, tá? Não é para agora, próximo vídeo a gente vai entender essa geração aqui do COBOL quando ele é submetido, rodou. Então eu consegui gerar com sucesso. Se eu gerei com sucesso, eu vou tentar executar. Pretendo executar com sucesso. Então, aluno 29 no curso 2. Vamos dar um sub aqui. Deu 8. Retorno por 8. Vamos ver o que foi isso. Estranho. Ah, claro. Na verdade, JCL são customizados, né? Então não estava preparado para rodar para o usuário 2. A gente faz de novo. Não tem problema. A gente já ajeitou. Deu 12. Por que deu 12? Para entender isso. Vamos olhar a geração.
tudo xerox corretamente. Deu 12 aqui. Aluno já matriculado, opa, ou seja, deu um erro previsto na lógica do programa. Tentei colocar o aluno 29 no curso 2 e ó, já está matriculado no curso 2. Não dá para matricular de novo. Faz o seguinte, o cara ele é tão bom que ele vai fazer também outro curso. Curso 3. Acho que é medicina, vamos ver. É o 12 também, vamos lá, vamos olhar. Ele já está matriculado no curso 3. Não tem problema. Vamos colocar o aluno 36 aqui. Curso 2. Vamos lá. Ou seja, o programa não deixa você fazer errado. Tá? Essa é uma característica importante. Você tem várias e várias verificações para você dar um insert e gravar aquela informação pela matrícula. Né? Então está aqui. Ó. Então, o aluno 36 é o Lindomar, nunca vem. Eu matriculei ele no curso de medicina. Ele não estava associado ainda, não cursava medicina e agora ele está começando a cursar. Então, vocês podem ver que das várias tentativas, né, eu consegui matricular alguém que já está todo mundo matriculado. Vamos fazer mais um teste. Eu vou colocar aqui o aluno 38. Não existe aluno 38, eu acho. O 12. Isso, a gente olhar aqui. O que acontece? O que eu fiz de errado? O aluno não existe. Ó, vendo? Aluno não existe. Não vou criar inconsistência no banco de dados. Eu vou gerar uma matrícula de aluno que não existe. Não dá. Então, o programa verificou e viu que não pode fazer isso. Vamos colocar aqui de novo o 36 e vamos botar aqui um curso que não existe. O aluno existe, o curso não existe. Voltando lá. Curso não existe e parou. Certo? Não existe. Não vou fazer porque eu posso matricular um aluno em um curso que não existe. Então a gente está vendo o seguinte, né? Além do comando insert, eu tenho que ter um cuidado, né, diferente do select, que eu seleciono e mostro. Como eu estou colocando informação dentro do banco de dados, eu tenho um cuidado já triplicado em relação a eu vou colocar a informação certa. Essa informação é consistente com o que já está armazenado no banco de dados. Eu tenho todo esse cuidado para que eu coloque informação que se encaixe perfeitamente em relação ao que já está aqui no banco de dados, tá? Que atenda essas relações aqui, de unicidade, de consistência. Não posso colocar qualquer coisa aqui. Tá bom? Se eu colocar qualquer coisa aqui, eu vou ter matrículas inválidas aqui, eu vou ter alunos fantasma ou cursos que não existem. Não posso fazer isso. Eu tenho que colocar informações consistentes no meu banco de dados, porque o banco de dados é um reflexo, é uma representação da realidade. E essa realidade, se eu não tenho aqui um curso um curso 6, código 6, eu não vou poder deixar alunos se matricularem naquilo, porque esse curso não existe. Tá? Então eu não posso também criar cursos e alocar matrículas de alunos que não existem. Então esse cuidado com a consistência tem que existir. Então vocês podem observar que esse programa que a gente acabou de rodar, ele tem várias e várias verificações antes de colocar uma informação dentro do banco de dados. Tá bom? Fica a dica.
Tá? Essa lógica aí realmente tem que ser construída. Quais critérios eu tenho que ter para colocar a informação dentro do banco de dados? Essa preocupação vocês só viram agora, né? Depois que a gente parou de usar os comandos select e cursor aqui. Só retorna a informação. À medida que eu tenho que colocar a informação lá dentro, eu tenho que ter esse cuidado. Ok? Então, nós vamos agora dar uma olhadinha em mais um comando aqui, mais um, que é o delete. Esse comando aqui é bom. Ele remove um aluno informado. Tá? Então, para eu remover um aluno, eu tenho que ter critérios. Eu posso apagar, né? Eu recebo aqui algumas coisas. Ó, tá vendo? Tem uma explicação aqui. Aqui em cima. Se for C, eu consulto. Se não, eu removo o aluno da tabela. Então, eu tenho aqui a área de comunicação, SQLCA e matrícula. Então, eu vou verificar o seguinte. Posso remover esse aluno de cima se ele não tiver nenhuma matrícula. Então, vamos embora. Vamos fazer isso. Se ele não tiver um aluno que se cadastrou e não cursa nada aqui, nunca se matriculou, eu posso apagar do banco de dados. Se não, não posso. Então, o que faz esse programa aqui? Ele tem, de novo, as declarações whenever, ele pega o código do aluno e o código da operação, que deve ser um caractere aqui. Está vendo? O C ou D. Né? A operação, ó, pic x de 1, tamanho de 1, string de 1. Então, ele mostra aqui o que ele vai fazer, ele busca o aluno. Já notou que se o aluno existir, ele vai parar tudo. Não, mandei deletar um aluno que não existe, poxa, não tem o que fazer. Outra coisa, ele vai ver se o aluno tem alguma matrícula. Então, eu poderia dar um open cursor e percorrer as matrículas, vou dar um contador. Olha, me conte quantas linhas de matrícula esse aluno tem. Tá? Esse select count aqui faz isso. E vai colocar numa variável, né, binária count. Que eu testo aqui. Se for maior que 0, esse aluno tem matrículas e não pode ser deletado. E até agora eu não vi a operação. Né? Então vamos ver aqui. Se a operação... tá aqui. Ó. Se a operação for D, eu deleto o aluno. Se a operação for igual a C, o aluno... Olha, o aluno foi só uma consulta. Eu não deletei o aluno, não. Mas você pode deletar. É só trocar o código da operação de C para D. E acabou o programa. É bom dele é que eu posso rodar e ele dá uma olhadinha para mim. Olha, esse pode deletar. Então, eu vou lá e deleto. Tá? Então, está aqui esse programa. Né? O delete está aqui. Você pode ver também o seguinte. Para eu tirar uma informação do banco de dados, eu tenho que ter vários critérios. Eu não posso apagar um aluno que está matriculado. Apagar o nome, endereço de cobrança. E aí, quem eu cobro? Para quem eu vou dar o diploma se apagar o aluno? Não posso fazer isso. Eu só posso deletar uma informação que não tem e nem teve utilidade no meu negócio. Então, vamos sair daqui. Vamos para o JSérie e vamos gerar esse programinha aí agora. Né? Então, está aqui o programa. Né? Ele é o 14. Então, aqui é 14. E aqui, 14. Dois lugares eu troco e vou submeter aqui. E rodou. Vamos ver como é que ficou ali. Por sinal, eu já tenho outra tela aqui. Não apareceu nada. Provavelmente... Não, apareceu sim, está aqui a geração. Se rodou corretamente, eu vou tentar. Né? A geração funcionou e agora eu vou tentar.
está aqui. Eu vou tentar consultar o 35. Né? 35, acho que aquele Lindomar nunca vem. Vamos ver se... Ele reclamou aqui, tá vendo? Tá errado aqui o JCL. Não foi para o 14, não foi para o acesso 14, não, foi com sucesso. Então tá aqui, ó. Vamos ver o que ele gerou para mim. Então tem aquela no 35, ele viu que o Godofredo Gazeteiro, com essas informações aqui, não foi deletado. Tá? Deletar, ou seja, ele viu, já verificou que não tem matrícula. E vamos deletar, já que ele nunca se matriculou, né? Esse rapaz aí. Né? Então não tem utilidade para o meu banco de dados aqui da universidade. Então eu vou para cá e vou colocar para D. Ele vai entrar naquele if que vai rodar o delete. E aluno deletado com sucesso. Uma observação aí. Como é que a gente sabe que um programa que deleta corretamente o que eu quero deletar e nada mais além disso? Não sei. O programa diz deletei, rodei o delete. Quantas linhas foram deletadas? Não sei. Esse que é o problema. Quando você dá um select, você busca informação. E se não tiver tudo, você vai lá, pô, tá faltando coisa. Poxa, eu não trouxe nada, eu trouxe mais do que eu imaginava. Você tem lá a informação de retorno para você comparar, mas quando você roda um delete, você não tem. Você deletou a informação. Então, o uso do comando delete tem que ser feito com muito cuidado. Vocês podem observar as várias verificações que tem, inclusive o programa consulta para você. Olha, é isso aqui que vai deletar. Troca o parâmetro para deletar de verdade. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, se você esquecer uma condição lá do delete, ele vai deletar mais coisa do que você imagina. E ninguém vai notar nada. Que alguns registros sumiram na tabela. Alguém pode reclamar, poxa, sumiu isso aqui. Cadê a matéria tal? Até você descobrir, já ferrou tudo. Então, muito cuidado ao programar o delete. Porque ele roda e diz, deletei. Você não sabe o que foi deletado. Tá? Então, mais uma vez, se você for programar um delete, não rode ele direto, transforme em um select e produza o resultado daquele delete, trazendo as informações que supostamente seriam deletadas. Analise e veja se esse conjunto de informação é o que você quer deletar e nada além disso. Senão você vai ter problemas. O delete tem que ser programado com muito cuidado, para que você realmente só delete o que for necessário. Prosseguindo aqui, né, já vimos o delete e vamos ver o último comando aqui, que é o comando update, que tem muita semelhança aqui. Não é no JSeries, é no Source, que é esse aqui, ó, é 15. Então, ele cancela a matrícula. A matrícula tem um campozinho de ativo ou não. E é muito semelhante ao delete, só que no caso aí eu vou cancelar o aluno. E ele tem o mesmo comportamento. Ele seleciona a matrícula. Se não achar a matrícula, ele vai reclamar, olha, a matrícula não existe. Seleciona o aluno. Se não achar o aluno, ele diz, olha, não existe aluno. Seleciona o curso. Se o curso não for achado, ele diz, olha, o curso não existe, para. Então, quando ele chegar aqui, ele tem os mesmos parâmetros, consulta ou deleta.
o consulta, né? Se a matrícula for ativa, ele coloca C de cancelada, não é de C de consulta, é de cancelada. Então ele vai dar um update, trocando o caractere lá de ativo para cancelado. Ele só vai fazer isso se achar o curso, matrícula e aluno válidos, todos relacionados. Se não, várias mensagens, olha, o aluno já foi cancelado anteriormente, ou seja, ele até verifica se a matrícula já está cancelada ou não. Então, né, são várias decisões que o programa toma antes de cancelar uma matrícula. Vamos rodar esse programa aqui, vamos primeiro gerá-lo. O gerador está aqui. É o 15, então trocamos aqui 15 e aqui 15. Submetemos. Gerou. Vamos lá, vamos rodar esse último programa aqui da nosso estudo sobre COBOL com DB12. Tem que trocar aqui. Então vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar, né, cancelar aqui a matrícula do 35 no curso 1. Eu acho que 35 ou 36, vamos ver. Submeter. Deu 8, ou seja, reclamou de alguma coisa aqui. Então tá aqui, vamos olhar e ver o resultado. Matrícula não existe. Então temos que usar uma outra matrícula. Não existe matrícula 35. Vamos tentar o 14. Devemos ter umas 20 matrículas aqui só. Mas já caiu na primeira verificação. Olha, aparentemente ele conseguiu cancelar aqui a matrícula 14. Matrícula 4. Então, a aluna Cristina, cursar medicina, estava ativo. Ele cancelou a Cristina. Vamos rodar de novo? Né? Vamos rodar de novo. Vou tentar cancelar a Cristina na medicina de novo. O programa tem que reclamar. Opa, deu 8. Tá vendo? Então, você pode ver que o programa tem um certo cuidado na alteração dos dados do banco de dados. Matrícula já cancelada anteriormente. Então, se eu passar uma matrícula não existe, ele reclama. Então, a gente pode observar o seguinte. O update também tem que ter um certo cuidado. Se eu vou alterar um campo, ali no caso é o campo do status da matrícula, eu tenho que fazer essa transição de ativo para cancelado, tem que ser uma coisa consistente. Eu não posso tentar cancelar uma coisa que já está cancelada. Tá? Eu não posso cancelar uma matrícula que não existe. Então, eu faço a operação de forma consistente com o meu banco de dados, que está consistente com o meu negócio. O banco de dados é uma representação das informações da realidade. Na verdade, é um subconjunto só do que é necessário para o meu negócio, meu sistema funcionar. Então, quando eu estou alterando um campo, eu tenho que tomar todo o cuidado de o que eu estou alterando. Realmente, eu só estou alterando a matrícula da Cristina? Não sei, seria interessante eu olhar isso aí. Né? Eu não sei se alterou só a linha da Cristina. Como é que eu faço então? Né? Se eu estou testando o programa, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu tenho aqui um select, eu rodo esses selects. E eu posso ver se a Cristina está com a matrícula cancelada em medicina. Então, tenho aqui professores.
turma, curso, na medicina é código 2, o aluno, acho que é Cristina, código 14. Então, código 2 e código 14. Então, na matrícula aqui, ó, matrícula 14 está cancelada. Cristina é 14, medicina 2, está cancelado. Então, eu posso observar no resultado desse select que o programa se comportou de forma correta e só cancelou a Cristina. Se eu olhasse todo mundo aqui com C, eu ia, pô, tal, meu update está mexendo em mais coisa do que devia. Eu tenho que tomar muito cuidado com os comandos update, porque eles alteram, podem alterar mais coisa do que eu imagino, e eu não vejo no programa. Eu tenho que rodar aqui uma consulta externa depois para ver se realmente está tudo certo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com os comandos delete e update. Porque como eu estou alterando, né, eu não sei a quantidade de linhas que estou alterando. Eu tenho que ter todo o cuidado para montar as minhas condições para que eu consiga alterar de forma correta as informações do banco de dados. Então é isso. A gente viu aí um pouco do COBOL com o DB2, com esses comandos aí. Tá? São programas exemplo só, mas deu para a gente ter uma ideia, né, dos cuidados que a gente tem que ter em relação ao utilizar o banco de dados com COBOL. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Tá? E próximo vídeo nós vamos ver como é que a gente gera um programa COBOL com DB2. A gente consegue gerar, tirar os erros e tudo, que dá bastante trabalho. Tá bom? Então, até a próxima, gente. Muito obrigado. Saindo é com F3, COBOL. E ok, acabou.